Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Rodrigo Silva e tá começando mais um Conversaria, o podcast de Londrina, comigo quem mais? Começando mais Conversando, um. é que eu já emendei com a outra frase. Aham. Começando Conversaria Tá faz ótimo, parte. tá certo. Ainda bem que nós não estamos com uma fonoaudióloga aqui, porque Graças senão a Deus. ela já ia querer... Não, mas no episódio que tinha, né, a vergonha foi grande também, de não, qualquer mas forma. daí faz parte. Inclusive, eu tenho que me consultar com ela urgentemente. Eu tá acho que a gente podia complicado. chamar eles de novo aqui depois, fazer um outro episódio, Sim, né? eu tô tentando falar, a cada dia que passa eu tô percebendo que eu tenho que falar mais devagar, mas eu não consigo, porque chega no meio da frase eu já enjoei do tom que eu tô usando. Ah, mas eu sou o tipo de pessoa que assiste tudo no 2x hoje em dia. 2x. Assiste então. uma pessoa devagar. Os vídeos que nós fazemos, eu assisto em 2x, porque eu vejo que eu falo devagar. Então. Aí eu já acelerei a voz de novo, aí já... Eu vou tentar dar não uma dou amansada. conta, não. Eu preciso no 2x mesmo. Pessoal, isso aqui é personalidade nossa, desculpa, às vezes... Desculpa, só pra... ignora, só ignora. Pra gente gerar uma conexão com quem tá assistindo, exatamente. entendeu? Vai que você também passa por esse problema, Não né? sou só eu que sou ruim de fonética, não de sou fono, só eu que entendeu? assisto no 2x também, Exatamente. né? E também não sou só eu que sou disléxico, e você também não. Então por isso que hoje nós trouxemos aqui uma pessoa... Pois olha lá. Meus amores, é o seguinte, mais um episódio do Conversaria Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma psicopedagoga. Tá vendo? Aí, uma começou. psicopedagoga, tá? Hoje você vai descobrir aqui, sabe aquela desatençãozinha que você tem no seu dia a dia, aquele negocinho que você não sabe explicar muito bem, ou aquela dificuldade que você tem de aprender alguma coisa, seu filho, sua filha, seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai. Hoje nós estamos com um especialista aqui, tá? Então assim, de nada, beleza? Depois você faz o pix, tá? Hoje nós estamos aqui com a Raquel Faconte! E aí, Raquel? Olá, tudo bem? Como vocês estão? Estamos bem. Tudo ótimo nervosos, também. né? Porque hoje a gente vai descobrir ter o quão desatento nós revelações, somos. eu acho. Exatamente. Antes de tudo mais, explica pra gente, porque aqui, antes de você chegar, tava eu, a Mari e o Bruno tentando aqui filosofar sobre o significado da profissão e da palavra, né, psicopedagoga. O que uma psicopedagoga faz? Ótimo, legal. A psicopedagogia ela é uma especialidade, né? Ela atua entre educação e saúde, e o objeto de estudo dela é a aprendizagem e o desenvolvimento humano. E aí, dentro da aprendizagem, a gente tem tanto a aprendizagem normal, como também nós temos os problemas de aprendizagem, né? Então, temos aí problemas de aprendizagem e transtornos de aprendizagem. Então, o psicopedagogo ele vai trabalhar com esse universo. Então, não só identificar como as pessoas aprendem, né? Então, não é só criança. Então, é criança, adolescente, adulto, idoso. Então, a gente entende como as pessoas se desenvolvem e se apropriam do processo de aprender. E também a gente trabalha com aquelas pessoas que têm problemas no seu aprender. E esses problemas, eles aí vão acontecer por diversas maneiras, e aí também é a nossa função, né? Avaliar, identificar as causas e propor as soluções. Então, é isso que faz um psicopedagogo. Entendi. Ela puxou ali o problemas em aprendizagem. Eu não sei você, mas eu, na minha época de colégio, de cursinho, de tudo... Como que chamavam você? Não me chamavam de nenhum nome. Assim, na minha frente não me chamavam de nenhum nome. Mas assim, tanto é que eu me construí com ela porque eu tinha dificuldades. E você também tinha, não tinha? Sim. O famoso... Eu sou dislexo. Como é que é? Eu sou dislexo. É disléxico ou disléxico? Disléxico. Disléxico. Então, eu falei errado. Ah lá. Alguém precisa de uma fono aqui também. Geralmente, dentro do seu consultório, Raquel, o que mais aparece lá para você de pessoas assim com dificuldades em aprendizado? Seja ali na hora de memorizar, seja ali na hora de aprender mesmo, quais são as principais dificuldades que aparecem no seu consultório? Ótimo. Então, assim, geralmente as famílias nos procuram porque a criança não está indo bem na escola. Então, as queixas são ou não está lendo de uma forma adequada, ou não consegue memorizar o que está aprendendo, ou tem dificuldades com a matemática, ou mesmo que ainda não esteja no ensino fundamental, assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, mas já na pré-escola já começam a perceber, né, esses familiares percebem alguma dificuldade. Então, eles levam, né, para essa avaliação, e o que em geral a gente observa, né? Nós temos crianças que têm dificuldades de aprender por falta de pré-requisitos, né, para o processo de leitura e escrita, que são
inúmeros, a gente pode discutir aqui. Nós temos algumas crianças que realmente possuem o que a gente chama de transtornos de aprendizagem, então existe aí uma causa neurobiológica que impede essa criança se apropriar da leitura, da escrita e da aritmética. Uhum. E muitas vezes nós também temos crianças que, por uma defasagem de algum conteúdo ou de algum pré-requisito, não conseguem entender bem aquela determinada matéria ou não consegue se apropriar, né, de uma habilidade acadêmica. Então, geralmente, nós temos essas 3 situações. Então, questão do pré-requisito, alguns conteúdos que estão defasados e impedem a aquisição de novos conteúdos ou realmente os transtornos de aprendizagem. E desses transtornos aí, qual que é o mais comum que você falou que ia dar uma passada por cima? Nós temos, o que mais as pessoas conhecem são os transtornos específicos da aprendizagem, o da leitura, né, que todo mundo fala da dislexia, Uhum. né. Então a dislexia, ela acontece porque existe um não processamento adequado das áreas corticais que estão envolvidas com a linguagem, com a leitura, e Uhum. essa criança ela tem, dificuldade de perceber as letras, ela tem dificuldade em movimentos sacádicos, ela tem dificuldade em perceber, né, a junção dessas letras Uhum. e como que elas formam uma palavra. Elas têm dificuldade de perceber os sons, as sequências de sons e como que esses sons eles vão ser produzidos dentro de qual encadeamento, né, não só sonoro, mas como gráfico, né, quando eu falo gráfico é ler a palavra, né, e Uhum. fazer aquela conversão letra, som. Então, a dislexia ela é realmente um transtorno de leitura bastante complexo, tem graus variados, né, então a gente tem desde uma dislexia leve até uma dislexia, grave, e a criança ela realmente, né, a criança não só, né, mas uma criança mais velha, um adolescente, eles vão ter dificuldade nesse processamento, na decodificação, né, desses símbolos gráficos, ou seja, eu vou ter dificuldade na leitura, Uhum. tá. Então mais por uma questão neurobiológica, não é uma dificuldade simples, né, Uhum. de fazer a leitura, tanto que, geralmente, quando a gente identifica os sinais potenciais para dislexia, a gente precisa fazer uma série de protocolos, existem vários profissionais que trabalham juntos, nós precisamos de um tempo para intervir, para depois fechar o diagnóstico, então geralmente, esse diagnóstico é fechado ali por volta dos 9 anos, que é quando as áreas da linguagem já estão, em processo, maturacional adequado no cérebro. Mas antes disso, é claro, a gente vai estar trabalhando com essa criança em pontos que a gente chama de prevenção, nas dificuldades que já foram identificadas por uma avaliação prévia, né, com protocolos, então tudo é muito bem estruturado, Uhum. mas a dislexia ela é aí um transtorno de aprendizagem bastante importante, ela realmente existe, ela comete aí de em torno de 10 a 15%, né, da população em geral, então a gente precisa ficar bem atento. Então quando às Uhum. vezes os pais falam: "Ah, minha criança não aprende, a minha criança tem dificuldade de aprender", a primeira coisa que a gente tem que descartar é a questão da preguiça, né. Que é importante, É, né, é né. importante. Claro, existe a preguiça, até porque, as habilidades acadêmicas, se você não for trabalhando a criança desde cedo com o hábito de estudar, com o hábito de se organizar, de ter momentos para fazer tarefa, quando ela chega no processo de escolarização, ela vai ter um pouco mais de dificuldade com a Uhum. rotina, né. Então existem as dificuldades pontuais, mas a gente não pode ignorar, né. Então, tendo a dificuldade, é sempre bom pecar pelo excesso de zelo. Então trabalha, estimula a criança. Percebe que ela não avança, então vamos ficar atentos ao que está acontecendo, Hum. porque se for realmente aí uma dislexia, ela precisa, mesmo que ainda se você pegar ali por volta dos 7, 8 anos, né, que a gente tem esse tempo para fazer o processo diagnóstico, né, nós temos normativas, temos o DSM-4, né, que orienta: "Olha, a criança tem que ter um processo de intervenção com protocolos cientificamente estruturados para que depois realmente a gente possa fechar o caso". Mesmo que tenhamos tudo isso, nós podemos já desde cedo estar trabalhando com essa criança. Então que se realmente Uhum. ela for ter
né, aí o diagnóstico de dislexia, pelo menos ela não passou boa parte da sua escolarização sofrendo, né, ou às vezes sendo vista como preguiçosa, ou porque não gosta de ler, ou qualquer outra situação. Entendi. Você foi diagnosticado ou você só acha que você tem? Eu só acho. Ah, tá. Você foi diagnosticado? Não, eu tenho Sério? diagnóstico. Mas Uau. no meu caso, foram várias coisas que aconteceram, assim, eu demorei pra falar, então comecei a falar tarde, eu tive que fazer fono, porque eu não conseguia falar R, e aí também tem essa questão que a dislexia me atrapalha até hoje na leitura. Eu acho que é até bom contextualizar para as pessoas que estão assistindo, porque às vezes fica muito teórico, mas na prática pode ser um pouco diferente, né. Então no meu caso, por exemplo, eu tô assistindo um reels que tem um textinho ali, a Mariana já tá pulando o vídeo, eu tô na metade da frase ainda, sabe. No livro, eu tô lendo um livro, eu leio um parágrafo, eu não processei nada do que eu li e eu tenho que voltar ao parágrafo desde o início, porque pra mim não fez sentido nenhum. Então assim, além do fato de eu ter que prestar muita atenção. Então, às vezes, por exemplo, algumas táticas que eu usava era ler em voz alta, para decorar, para conseguir ouvir, além de estar lendo, ouvir também para processar melhor a informação. Porque o tanto de página que eu já li que não serviu de nada do livro, assim, que eu tinha que voltar, assim, por exemplo, às vezes demorava, sei lá, 10 páginas, que pra muita gente é coisa rápida, às vezes eu demorava meia hora, 40 minutos pra ler 10 páginas. Ah, então pronto, tem um laudo já. Tem um laudo já. É. Mensagem de WhatsApp também, porque eu e o Bruno nós somos sócios, entendeu? Às vezes eu mando uma mensagem e outra logo em seguida. Falo: "Bruno, edita esse vídeo aqui pra mim". A segunda eu nem leio, às Edita vezes. esse vídeo aqui pra mim embaixo e também bota uma thumb lá. Ele lê só a última mensagem, a outra ele ignora, entendeu? Eu falo: "Bruno, você Às vezes esqueceu do coisa". Ele: "Ah, não acontece vi". isso, às vezes Então, acontece isso. E é legal você falar isso, Bruno, porque assim, as pessoas acham que a dislexia é uma condição que ela acontece, você faz o tratamento, né, da Uhum. fono, E do corrige psicopedagogo e ali. Aham. corrige, fica ótimo, nunca mais tem. Não, ela é uma condição permanente. O que Sim. você melhora é o que a gente chama de melhorar a funcionalidade, né. Aham. Então, claro, se você não faz nenhuma intervenção, a criança vai se tornando um adolescente, depois um adulto com muitas dificuldades. Se você faz, você melhora muito a funcionalidade, né. Então, é importante a gente saber disso. Quando eu tenho a dislexia, eu vou ter sempre, o que a gente faz é diminuir os sinais, né. Uhum. Então a pessoa ela vai ficando eficiente, ela vai ficando, né, com melhor Aprende a funcionalidade lidar, da né. leitura. Aham. Exatamente, aí vai criando estratégias também. Sim. E eu achei legal você falar, né, que desde pequeno você tinha algumas dificuldades. E quando a gente recebe uma queixa, a gente sempre faz um levantamento de fatores do desenvolvimento, Uhum. né, porque os marcos de desenvolvimento, não só da linguagem, mas de coordenação motora, e de socialização, entre outros, eles vão dando também para nós, que somos profissionais, pistas bastante importantes. Uhum. Se tem algum ponto que ficou, né, em atraso, se teve algum ponto que teve mais tempo para se, desenvolver, são todas, pistas, né, que a gente vai juntando do histórico, né, da pessoa, para depois a gente poder fazer avaliação, Aham. né. entendi. Um tempinho atrás você chegou a mencionar uma certa preguiça ali de algumas crianças e adolescentes, tal, antes de vocês conseguirem fazer o diagnóstico de dislexia. Já tem? Você viu que já tem, né? Ou às vezes é fono mesmo, né. Essa preguiça que muitas vezes crianças e adolescentes têm com relação a estudo, leitura, você acha que é muito mais a criação dos pais? Você acha que é muito mais a questão delas serem inseridas muito cedo na questão das tecnologias, por exemplo, que hoje em dia você vê um nenê já tá com tablet na mão. Você acha mais ou menos que é isso? A tecnologia tá influenciando muito na questão do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes ou não tem muita coisa a ver? Eu acho que aí a gente tem alguns pontos que são bem interessantes, né. Então, primeiro, eu tenho um posicionamento muito inflexível quanto à tecnologia, né. Uhum. Então,
Eu vejo assim, a criança antes dos 12 anos não deveria ter acesso a celular, né, de maneira nenhuma. Eu já consegui o título pra thumb, tá vendo? Não, Perdão, Raquel. Imagina. Mas isso é importante da gente falar, né, já tá mais que comprovado, já tá mais do que dito, explicado, você vê que, assim, até os próprios desenvolvedores de softwares e tecnologias não deixam os filhos, Mexer, terem olha que contato, né. hipócritas, né? Olha que hipócritas. Né, então, olhe lá. Então, assim, e por que eu quis começar pela tecnologia, né, porque eu acho que, claro, influencia, atrapalha bastante, muito, gente, né, até se a gente não se policiar, a gente passa horas, né, a fio ali na tecnologia. Mas eu acho que é muito fácil a gente responsabilizar a tecnologia, né, então, aí a gente volta para uma questão da disciplina. Então, o estudo, a aprendizagem é como um exercício físico, ele depende de disciplina, porque a disciplina ela é importante, porque quando a gente não tem a motivação, e nem sempre aprender é gostoso, né, estudar realmente às vezes é complicado, a gente tem uma série de coisas que às vezes a gente não entende de primeira, você tem que voltar, fazer os exercícios novamente, enfim. Então a gente precisa ter disciplina para que a gente, naqueles momentos que ou a situação está difícil ou que nos falte motivação, que a gente continue fazendo aquilo que nós, precisamos fazer, né. Então imagina, vamos à academia, eu não sou o melhor exemplo, dá para ver pelo shape, mas assim, deveria, né. Mas uma pessoa que faz academia regularmente, nem sempre ela vai estar disposta, né, muitas vezes ela vai ter preguiça de levantar, é gostoso às vezes no inverno, né, "Ai, vou sair da minha cama, vou fazer o exercício", mas assim, o que mantém ela fazendo aquela atividade é a disciplina. Com o processo de aprender, não tem também, É igual. escapatória, tá. É assim, nós temos que ter disciplina, então você vai ter pessoas que gostam de estudar, você vai ter pessoas que gostam de aprender, e você vai ter pessoas que vão ter que ter disciplina para que isso aconteça. E aonde acontece essa disciplina? Começa, né, a se estabelecer desde muito pequeno. Então eu preciso de um modelo familiar, né, eu preciso de pais orientando também essa questão disciplinar. "Olha, agora é hora da gente sentar e fazer um desenho", quando a criança é pequena. "Olha, agora a gente vai fazer um quebra-cabeça. Olha, agora é hora da gente fazer a leitura aqui do nosso livro", né. Então, eu preciso ter, né, a disciplina para que naqueles momentos onde eu não tenho motivação, onde a coisa está difícil, onde eu não estou entendendo, que eu realmente tenha o hábito de estudar, né. Então, claro, eu sempre vou ter as exceções, vai ter gente que vai adorar estudar, mas a grande parte precisa, até quem gosta de estudar, né, porque às vezes não adianta você ter facilidade e gostar de uma coisa se também você não tem hábito e disciplina. Então eu preciso de disciplina para conseguir vencer a preguiça, porque Hum, todos nós temos em algum sim. momento, a gente vai ter preguiça de fazer alguma coisa. com certeza. E nessa questão de até agora nós falamos, né, que é muito importante o aprendizado e não sei o quê, tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto e também idoso, né, porque idoso geralmente chega ali na hora que aposenta, acha que já conhece tudo da vida, acha que já está sossegado, não precisa mais fazer nada. Recentemente nós conversamos com o Cabreira, né, o especialidade geriatra. Cabreira, como é que é o primeiro nome dele? Desculpa, Marcos, os Lex aqui, perdão, desculpa. Nós conversamos com ele e ele relatou pra gente, né, que muitas doenças que acometem idosos, vem muito da falta de atividade para esses idosos, né, a falta de interesse em aprender, em tentar estimular o cérebro. Você chega a ter pacientes idosos também? O que você costuma recomendar para eles nessa idade, para eles não adoecerem também, né, para Sim. manterem ali o cérebro ativo? Olha, é muito engraçado, porque assim, a minha experiência com idosos começou com os meus pais, né, então Sempre. eu sou filha caçula, né, então os meus pais já me tiveram muito tarde, Aham. então acabou que, eu com 40 e poucos anos tinha pais com 80, né, Bem na idosa. faixa dos Aham. 80, né.
Só que eu tive pais, assim, muito ativos. Meus pais liam muito, meus pais tinham muito contato com muitas pessoas, eles faziam as coisas deles, eles eram independentes, escutavam. Papai gostava muito de ópera, música clássica, liam muito os dois. Então, isso tudo também me preparou para entendendo como funcionava, esse universo das pessoas idosas. E lá na clínica nós temos alguns grupos, né, a gente trabalha com aprendizagem e desenvolvimento humano, então a gente tem também alguns grupos de idosos. E o que que nós trabalhamos com eles, né, justamente, alguns pilares bastante importantes que é, primeiro, a convivência social, né, então o isolamento social ele prejudica muito o idoso, né, então o idoso ele tem que estar convivendo com as pessoas, porque é também nas relações com as pessoas que nós aprendemos, que a gente, Sim. se desenvolve, que a gente se mantém ativo. Outra coisa, os idosos eles precisam fazer, movimentos, né, físicos, então a gente sempre recomenda a eles que, façam academia, que façam caminhada e super bem assistidos por um personal Sim. ou tem, geralmente tem esses grupos, né, de idosos que Sim. tem uma pessoa que orienta. E a outra parte é além dessa leitura em casa, das atividades, eles terem momentos onde a gente faz um direcionamento de treino cognitivo. Tá? Então a gente tem atividades de memória, atividades de percepção, atividades de linguagem, de coordenação psicomotora bem fina, né? Porque o idoso ele vai perdendo alguns movimentos mais refinados que ele precisa no dia a dia. E aí o que que acontece? A gente consegue dar uma qualidade, né, para esse idoso, no momento onde ele está tendo a perda, né, natural pela idade, vamos esquecer qualquer outra doença degenerativa, né, Hum. mas, a gente vai dando uma qualidade melhor nessa progressão, né, do próprio demenciar da idade que isso vai acontecer. Agora, o que que é importante, né, que as famílias entendam e que as pessoas a partir aí dos seus 40, 45 anos, que as pessoas precisam entender que elas precisam cuidar bem da velhice cedo, né. Então, quanto mais leitura, quanto mais nível de convivência, de conversação, aprendizagem de coisas novas, né, então, eu tenho lá "X anos, eu vou aprender tocar um instrumento musical", mesmo que demore para aprender, isso é muito importante, porque você vai ativando novas conexões, você revive conexões anteriores, né, dentro da circuitaria neurológica, e você vai formando uma rede que a gente chama de reserva cognitiva, né. Então, envelhece bem quem consegue ter 3 pontas, né, e essa reserva cognitiva, as outras 2 pontas eu já falei, mas essa reserva cognitiva, ela é muito importante, porque ela vai fazer com que, como eu tenho muitas conexões, né, muitas informações, muitos conhecimentos, que isso me dê, né, uma graxa para eu ter reserva o suficiente para ir envelhecendo com qualidade, né. Então uma pessoa que pouco convive, que pouco faz exercício, que pouco, tem leitura, que pouco tem estudo, que pouco aprende, ela tem menos reserva, né, para envelhecer de uma forma, mais saudável. Né, então isso é muito importante. Então com os idosos, a gente orienta as famílias, né, e principalmente tenta trabalhar com eles essa questão de aprender novas coisas, fazer os exercícios que a gente pode fazer, né, ali no consultório, para que eles vão adquirindo e não só adquirir, né, novas conexões neurais, mas que também ele vá reativando aquelas antigas. Então, é muito legal, porque às vezes a gente faz uma determinada atividade, e aí um idoso fala assim: "Nossa, isso daqui me lembrou uma coisa que eu fazia na Já infância". remete logo, né? Exato. Aí você vai questionando, você vai conversando, então geralmente são encontros muito gostosos, que a gente trabalha ali com eles entre 1 hora e meia, para que a gente possa, quando eles trazem, né, as informações, que a gente também possa estar explorando. Então o trabalho com idoso é extremamente importante. Essa Demais. questão da reserva cognitiva, o Cabreira também falou muito sobre isso, né. É como se, assim, só para tentar
transformar em algo mais visual, né? É como se realmente, por exemplo, um copo d'água, eu vou enchendo o copo d'água e naturalmente, com o passar dos anos, isso vai diminuindo o copo, a quantidade de água dentro do copo. Seria mais ou menos isso? É realmente pensando, talvez, não necessariamente em volume em si, né? Mas quanto mais você trabalhar, mais você vai ter de Conexões. tempo, mais conexões e a demência vai postergar? Seria mais ou menos isso? Porque eu acho que fica ainda um pouco Sim. difícil de entender, assim, sabe? O que seria essa reserva cognitiva, mais ou menos? Tá, então vamos pensar. Eu entendi o que você falou do copo, mais ou menos assim. Então vamos lá. Imagina o seguinte, vamos pegar para a parte financeira, tá? Que eu acho que é mais fácil em números. Eu tenho lá, eu junto durante a minha vida, por ano, eu posso juntar R$1.000, Uhum. eu posso juntar R$5.000, eu posso juntar R$10.000, claro. Vamos esquecer condição, salário, Não, vamos, relaxa. né? Então, assim, eu posso juntar 1.000, posso juntar 5, posso juntar 20, né? Então, em um ano, se eu junto 20, eu tenho 20.000, em 10 anos eu vou ter 200.000, tá? Depende se investir, né? Ele não terminou a engenharia, mas é o mais não. inteligente aqui, ó. Tá. Depende se investir, né? Vocês vão me ajudando aí a Não, fazer a fica conta. tranquilo. Então tá, se eu tenho 1.000 em 10 anos, eu vou ter 10.000. Se eu tenho em 10 anos? 10.000, isso. 10.000. Se eu tenho 5 em 10 anos, vou ter 50.000. Se eu guardo 20 em 10 anos, eu vou ter 20.000. Uhum. Quem vai estar melhor amparado do termo de quantidade financeira? Quem tem 1.000, quem tem 50 ou quem tem 20? Tem 20. Tá? Que daí vira 200, né? 200.000. Tá, isso. Então, veja lá. Esse daqui tem mais reserva financeira, Uhum. porque ele tem mais dinheiro, ele tem mais espécie. A reserva cognitiva é assim. Se eu manter uma vida de aprendizagem, uma vida regrada, né? Não ter muitas. Eu falo que envelhecer é um problema, né? Vai aparecendo tudo, mas assim, que eu envelheça com menos doenças possíveis, né? Que eu tenha um envelhecimento, digamos assim, mais ou menos normal. Mas que eu aprendi muito, que eu ainda me interesso aprender, eu li muito, eu ainda leio, eu escuto músicas de qualidade, eu converso com as pessoas, eu interajo, eu vou no cinema, eu vou no teatro. E aí eu tenho uma pessoa que não se movimenta, uma pessoa que não interage, uma pessoa que não lê. Qual dessas duas pessoas tem uma melhor condição de chegar na sua velhice mais avançada, com mais ferramentas? É essa que se abasteceu, né, de conhecimento, de informações, ou a que não se abasteceu, ou que se abasteceu pouco? Então isso que, entendeu? Isso que é reserva cognitiva. Então, é uma reserva mesmo, é aquilo que eu junto para quando eu preciso queimar, eu tenho carga para queimar. Vou dar o exemplo do meu pai. Papai, quando a gente descobriu, né, os AVCs isquêmicos, inclusive uma parte do tratamento foi com o Dr. Marcos Cabreira, que foi um querido, e depois ele não pôde mais atender, que ele estava com uma série de eventos, e ele indicou o Dr. José Roberto, que também foi um querido para nós. Então, quando nós descobrimos os AVCs isquêmicos do meu pai, o que aconteceu? Por que se demorou tanto tempo, né, para entender que ele estava fazendo as isquemias? Meu pai era tão inteligente, por causa da reserva cognitiva que ele tinha, que era difícil você perceber que aqueles apagões que as isquemias iam fazendo estavam danificando a parte cognitiva, tá? E que realmente havia ataques isquêmicos, porque ele também era diabético. Então dava a impressão que era crise de hipoglicemia, e não era. E como ele não tinha os comprometimentos neurológicos, não se foi aventada, num primeiro momento, essa questão dos ataques isquêmicos, né? Então, o que aconteceu? A quantidade de conhecimento, de conexões que o papai tinha, o
preservou, inclusive até o final, às vezes ele tinha realmente algumas desconexões, mas ele ficou preservado intelectualmente até o final. Mas por quê? Porque ele tinha graxa para queimar, né? Então isso que é a reserva cognitiva. Então, Entendi. por isso aos ouvintes, né? Leiam, estudem, aprendam, se movimentem, façam, né, o que for possível para que vocês consigam envelhecer bem. Pode ir. Eu vi você respirando, eu falei, peraí. A questão da inteligência que você puxou aí, é até uma coisa que eu tenho dúvida, né? Uma pessoa, para ela ser considerada inteligente, necessariamente ela tem que ser uma pessoa, nossa, eu fiz 3 faculdades, eu sou mestre, eu sou doutor, ou não, aquela pessoa que, beleza, não chegou a fazer faculdade, mas você percebe que é uma pessoa vivida. Por exemplo, eu conheço inúmeras. O meu pai, por exemplo, meu pai não tem faculdade, mas sabe conversar de tudo, sabe fazer de tudo, questão manual mesmo, sabe. Meu vô também é a mesma coisa, outros colegas também que eu tenho que são um pouco mais velhos, que também são colegas do meu pai, você Uhum. percebe que a pessoa, ela não tem o terceiro grau, mas Uhum. assim, sabe de tudo, se precisar montar esse estúdio aqui, ele monta sozinho, sabe. Necessariamente a inteligência tá diretamente relacionada só com o estudo ou a vivência também ajuda nisso? Essa é ótima essa pergunta. Obrigado, Raquel. Pessoal, Pergunta inteligente. Não, mas é muito legal isso, né, porque assim, o fato, como você falou, né, o fato de se ter uma faculdade, de se ter titulação, de se estudar muito, isso não está numa ligação direta com a inteligência, né, não existe esse silogismo, para ser inteligente, você tem que ter título, você tem que ter, né, uma série de faculdades. Até porque, assim, a gente tem casos na história de pessoas que bem assim, que não concluíram, né, os seus estudos e trouxeram, pesquisas e trouxeram resultados e tecnologias, melhoramentos, né, para a humanidade e não tinham estudo, Uhum. tá, formal assim, né, um mestrado, um doutorado. É claro que o mestrado, o doutorado, eles requerem um investimento cognitivo, tudo. Mas isso não quer dizer que é só assim que a pessoa é inteligente. A inteligência, ela é uma combinação de fatores genéticos, né, ambientais, ela tem uma forma de ser medida. Não é muito a minha área, né, eu não sou psicóloga, só o psicólogo que Uhum. pode medir a inteligência, mas assim, a inteligência é a capacidade de resolução de problemas complexos, tá. Então, às vezes, você tem uma pessoa que não é estudada, tá, mas é uma pessoa extremamente inteligente, né, uma Uhum. pessoa com alto grau de conhecimento, alta abstração, por exemplo, meu pai não tinha um 4º ano primário, Uhum. E tá. você acabou de mencionar que ele era uma cabeça. Aham. Exato. Então, assim, isso é muito importante da gente entender. Então, a inteligência não tem a ver com titulação, Uhum. tá? Mas a inteligência, ela precisa ser cultivada. Porque a gente também tem um monte de gente inteligente que muitas vezes não consegue evoluir. Por quê? Aham. Não tem a disciplina que nós conversamos, né? Às vezes não é bem orientada, às vezes não se organiza. Então, a gente precisa entender a inteligência como uma capacidade muito efetiva, né, de resolver problemas, principalmente problemas complexos. Isso é uma pessoa inteligente, né? Aquela pessoa assim que é criativa, que consegue, ver soluções, que consegue ver, oportunidades onde as pessoas comuns não enxergam, né. Uma pessoa que, geralmente são pessoas que gostam de aprender, que se interessam, né, por coisas diferentes, são pessoas que têm foco, né, em alguma área ou algum negócio ou alguma matéria. Então, a inteligência, ela é, na verdade, assim, um combinado, né, entre genética, entre ambiente, e ela vai se traduzir numa alta capacidade de resolução de problemas. Então, são aquelas pessoas que você fala assim: "Nossa", né,
aonde que ele viu isso? Como que ele pensou isso? Da onde essa pessoa chegou a isso, né? Mas não é porque a pessoa não tem estudo que ela não possa ser inteligente. Entendi. Até porque também, às vezes, a pessoa com estudo, ela pode ser inteligente naquela matéria, né. Por exemplo, o doutor Cabreira lá, É isso que ele eu é ia muito falar, bom, ele é muito inteligente ali na parte geriatra, certo. Pede pra ele bater uma massa, às vezes ele não sabe, entendeu. Pede Mas pra ele mas aí mentira, doutor, pelo amor de Deus. tá diminuindo o doutor Não, aqui de é graça. louco, o cara é médico. Não, mas aí, mais ou menos indo no mesmo caminho do Rodrigo, isso que eu queria entender também, assim, se você for parar pra pensar em questão de demência, de doença na terceira idade, faz mais sentido a pessoa ser um super estudioso em uma determinada área, né, então, por exemplo, a pessoa estudou, se formou em engenheiro, atuou numa área específica, fez tudo, até 3 pós-doutorado, tudo, em uma única área e ficou só naquilo, o que para muita gente isso seria considerado ser muito inteligente, né, ou uma pessoa mais generalista, que estuda outras coisas. Quando você olha lá na frente, qual dessas 2 pessoas tem a tendência a ter algum problema de demência na terceira idade? Que você acha, assim? Você acha que Ou que vai envelhecer melhor com aquela reserva que você exato, falou, entendeu. exatamente, é. Tá, entendi. Difícil responder. É, não, sim, Eu vejo assim, talvez, aquela que desenvolveu o foco numa coisa só, né, se dedicou só a uma situação e aquela que aprendeu mais coisas, né. uhum, Eu vejo assim, do que eu tenho de experiência, né, e do estudo da área. Geralmente, quem tem um conhecimento geral mais amplo, né, tem melhores condições, inclusive adaptativas, do que quem tem só o conhecimento numa área específica. uhum, Então, por exemplo, uma pessoa que aprendeu várias coisas, ela consegue sentar e se relacionar com várias pessoas, sim. conversar de tudo, né? Não que a pessoa que tenha estudado só um foco, mas pensando na questão do idoso, né? Aham, Então, o que a gente observa nos grupos? Os idosos que têm maiores vivências de várias situações, eles conseguem transitar melhor hum, em vários assuntos, em várias conexões com outras pessoas. Aquele que só sabe um determinado assunto, às vezes ele fica mais retraído e fica mais restrito. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não pode generalizar isso, porque às vezes pode ser um fator de temperamento, às vezes a pessoa é mais tímida, uhum, sim. né, então nós temos várias condições aí, né, mas o que eu vejo, em termos de aprendizagem, tá, eu vejo que quem tem mais estudo de várias coisas, tá, cria mais conexões. Uhum, Obviamente, se eu pegar, vamos, tentar hipotetizar aqui. Agora vocês imaginem uma pessoa que trabalha com a parte de matemática complexa, lógica, né, que é um conhecimento altamente uhum, abstrato, né, um astrofísico, né, ou um matemático que trabalha com essa parte, né, é mais complexa. Provavelmente esse, né, indivíduo, ele vai ter uma estrutura de conexões extremamente complexa também, uhum, né, então eu vejo que, aí a gente precisa ter um pouco de prudência. Eu aham, entendi a sua pergunta e eu achei bem interessante, mas eu acho que vai variar muito, assim, também das condições de cada um, tá. Então vamos lá. A tendência, quem conhece mais assuntos diferentes é mais favorável, mas a gente não pode generalizar isso, porque eu também posso ter pessoas que têm um foco só num assunto e que uhum. também têm uma condição favorável, porque aí eu não sei, por exemplo, como que é o temperamento dessa pessoa, como que foram as experiências de vida dessa pessoa. Tem muita coisa pra ponderar, né. Exato, né. Essa pessoa tem alguma doença crônica, né, essa pessoa na vivência dela, na família dela,
tem um histórico de doenças, né, degenerativas, essa pessoa tem contato com produtos que podem estar prejudicando, né, Uhum. essa estrutura cognitiva, então isso a gente tem que sempre ponderar, né. Parece que eu dei uma resposta, esvaziada, mas não, a gente tem que tomar cuidado de ponderar, porque quando a gente fala, né, em envelhecimento, a gente tem uma linha mestre, mas a gente tem que também entender algumas variações. Sim. É que Beleza. depende de indivíduo para indivíduo, né. Indivíduo, Sim. Aham. exatamente. Queria puxar um assunto aqui Puxa. que tá muito na moda, inclusive eu já até sei o que que é. inclusive você também pediu pra nós tocarmos nesse assunto. Mas com T? Não, ainda não. Ainda não. Calma, Ah, calma, tá. pera, Calma que vai ter, hein. pera. É a questão da inteligência emocional. Ah. Antes da Hum, gente se aprofundar um pouquinho mais, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que é a inteligência emocional, pra quem tá assistindo a gente. tá. A inteligência emocional, ela é um conceito que foi criada pelo Gardner, né, e o que ele, enquanto estudioso, ele via. Se falava muito da inteligência enquanto QI, Uhum. né, não foi o Gardner não, perdão, o Goleman. E se via muita inteligência como QI, mas, não se percebia o quanto as emoções, a forma que a gente tem, de reconhecer o que a gente está sentindo, nomear o que nós estamos sentindo, o nosso relacionamento com os outros, a capacidade, né, da gente conviver, automotivação, lidar com conflitos, né, todas essas questões, alguns anos atrás, hoje já não, mas alguns anos atrás, não era, visto como prioridade. Então, o que que o Goleman fez? Ele começou a se interessar, né, e estudar a inteligência emocional. Então, tão importante, né, quanto uma inteligência que nos potencializa cognitivamente, né, que abastece essa parte da abstração, da lógica, da resolução de problemas, existe uma inteligência emocional que nos permite, né, lidar com as situações do dia a dia de uma forma mais assertiva. Então, por exemplo, todo mundo critica a raiva, né. "Ai, a raiva". A raiva ela é um sentimento perfeitamente natural da gente sentir. Agora, como que a gente vai entender essa raiva, identificar que a gente está sentindo e como a gente vai lidar com ela, né. E como que nós vamos direcionar esse sentimento àquela pessoa ou àquela situação que nos causou a raiva, é bastante importante, né. Então, não adianta eu só ser inteligente no sentido de, capacidade cognitiva, porque às vezes eu tenho as estratégias adequadas, né, do ponto de vista cognitivo, e eu ponho a perder a resolução de uma situação, porque eu gritei, porque eu agi precipitadamente, porque eu ofendi outra pessoa, ou porque eu comecei a chorar no momento que eu não, né, não podia chorar. Então, a inteligência emocional, ela vem fazer essa contrapartida em termos de conhecimento, né, então não é uma coisa de autoajuda, ela é provada cientificamente, e aí ela traz para nós a seguinte situação, né, eh eu estou sentindo o quê? Eu identifiquei o que eu estou sentindo, eu nomeei o que eu estou sentindo, né, então é um dos pilares. Como que eu vou lidar com esse sentimento? Como eu me relaciono com o outro? Como eu entendo o sentimento do outro? Então quando eu estou numa situação de conflito, eu tenho capacidade de fazer a leitura do que o outro está apresentando em termos, né, de reação àquilo que está acontecendo? Eh Tudo isso emboca num outro pilar, relacionamento. Como que eu me relaciono? Como eu me relaciono com as pessoas da minha família, como eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho, do meu estudo, porque o relacionamento ele é uma situação importante, né, onde a inteligência emocional ela é requerida,
né, até para resolução de conflitos, e também tem a questão, né, da automotivação. Então, eu consigo me motivar, né, principalmente quando eu percebo que alguns sentimentos estão impedindo que eu avance, que eu faça o que eu preciso fazer, que eu resolva o que eu tenho que resolver. Então, a inteligência emocional ela é extremamente importante para que a gente consiga ser assertivo nos nossos comportamentos, na nossa fala, na forma como a gente, né, lida com os conflitos e principalmente para que a gente possa entender as pessoas também. Porque senão, o que que acontece? Uma pessoa que não é inteligente emocionalmente, ela não só causa conflitos, até sem querer, né, mas como ela também pode piorar, né, situações conflitivas. Então isso é muito importante. Então quando a gente fala assim, ah, quando, por exemplo, a pessoa que fica, numa situação onde ela vai receber os problemas e ela vai ter que gerenciar os problemas, ela tem que ser uma pessoa extremamente bem ajustada do ponto de vista, né, de inteligência emocional, né. Então saber que quando a outra pessoa está nervosa, quando a outra pessoa está irritada, eu preciso primeiro deixar a pessoa, né, se expressar, deixar a raiva se esvair, deixar a frustração se esvair, para aí depois eu poder atuar com essa pessoa, né. Uma pessoa que não tem essas habilidades, o que que ela vai fazer? Ela vai brigar, né. Então, a inteligência emocional ela vai exercer um papel fundamental no nosso dia a dia, né. Então é aquela sabedoria de você retardar o impulso de responder mal a uma pessoa, porque você foi provocado, né. Então muitas vezes o que acontece? Briga de trânsito, né. Hum. Hum. Aí o cara buzinou para você, qual que é a tendência, né? E aí a gente tem que entender o seguinte, que a inteligência emocional, ela também deriva de um treino, tá? Então, todos nós temos os impulsos de fazer, às vezes, né, de responder, de sermos reativos. Mas quanto mais emocionalmente nós somos organizados, mais a gente aprende a inibir os impulsos que são, né, espontâneos, que é o que a gente chama de controle inibitório. Então a gente tem impulsos prepotentes para fazer determinadas coisas quando a gente é atingido por uma determinada situação, a gente tende a reagir. O que que a gente tem que aprender? Desde pequenininho, a refrear o impulso para ser mais assertivo na hora de eu responder uma determinada situação. Isso vai me poupar de muitos problemas na vida. Então, se no caso lá do trânsito, pessoa chega e buzina, né, xinga você, dá uma raiva, Dá. Só um pouquinho, só um pouquinho. a gente fica indignado, né, dá vontade também de buzinar, xingar, tudo, mas você fala assim: "Poxa, mas pra essa pessoa estar fazendo isso, será que ela não pode fazer pior? Sim. Será que ela não teve um mau dia?", né. Exatamente. Então, se a gente aprende, né, a a a segurar a resposta prepotente, a gente consegue agir de uma forma muito mais adequada, né, aos conflitos. Então, a inteligência emocional, ela vem justamente trazer, né, esse conhecimento e essas estratégias para que a gente possa se desenvolver. E ela é muito conhecida no meio empresarial, né, Sim. onde você tem muitas questões que envolvem as relações entre as pessoas. Antes da gente continuar, vamos puxar os patrocinadores, Vamos puxar. agradecer, porque já estamos a 50 minutos de episódio e a gente esqueceu de puxar inicialmente. Quando E o papo é também bom, o tempo abrir voa. aqui Eu ia depois. esquecer. Verdade. Bom, meus amores, é o seguinte. Você aí que tá assistindo a esse episódio aqui, você deve estar se perguntando: nossa senhora, como é que eu faço para fazer um podcast? Qual que você quer fazer? O quê? Qual patrocinador você quer fazer? O estúdio e Não.
Qual você quer fazer? Que daí eu puxo um, você Faz puxa igual outro. o Cuba, então. Então tá bom, ó, já mudamos aqui em cima da hora. Você aí que tá gravando, você que quer gravar Ele o seu não tava podcast, preparado. não tava preparado, tá vendo? Ele me pegou desprevenido. Você aí que tem o seu podcast, você aí que tem a sua firma e quer gravar conteúdos aí na sua firma, você que tá precisando aí de uma empresa para gerenciar aí o seu canal do YouTube, programar os seus vídeos, editar os seus vídeos, fazer os seus cortes, você aí que participou de um podcast, contrate a Ocupa Digital, mande um e-mail para bruno@aocupa.com. Você aí que tá querendo produzir conteúdo para internet, você só vai conseguir se você contratar a Ocupa, porque a gente vai facilitar muito a sua vida, tá? Nós editamos, programamos e postamos os seus vídeos, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto em qual plataforma aí você quiser, beleza? É isso aí. Além disso, né, vou pedir para vocês que estão assistindo, se inscrevam, deem o hype. Quando você tá no celular, aí embaixo, no comentário, tem 2 bolinhas. Você pode passar pro lado, vai aparecer para você dar o hype, sei lá como Hypar, é, né? hypar o nosso vídeo, e aí vai dar uns pontinhos pra gente, e isso ajuda muito a plataforma entender que é um conteúdo de valor que as pessoas querem assistir, tá? Então faz isso pra gente que ajuda demais, além de se inscrever e também acompanhar a gente nas outras redes sociais. Além dos cortes que a gente posta aqui no nosso canal principal, do episódio completo, nós também fazemos Reels, cortes verticais que a gente posta no TikTok, no Instagram. Ultimamente a gente tá movimentando tudo, tá? Até Facebook eu tô postando lá. Cara. Vamos ver o que vai dar. Então, a gente está em todas as redes sociais. Se você não está acostumado a utilizar o YouTube, utilize nas outras plataformas também, inclusive no Spotify. E, por fim, né, eu vou fazer o último patrocinador, que é o Estúdio Seu Espaço. A gente está aqui gravando no estúdio, onde a gente pode, além de fazer os podcasts, pode fazer também um ensaio fotográfico e gravar vídeos para suas redes sociais. Nós temos 2 espaços principais aqui, o estúdio de podcast, que é o que a gente está hoje, e também o estúdio de foto e vídeo ali fora, que a gente pode fazer os seus conteúdos para a sua empresa, para o seu perfil pessoal, o que você achar necessário, tá bom? Então, se você precisa atualizar sua foto, vídeo ou até mesmo gravar um podcast, chama o Estúdio Seu Espaço, o link está na descrição, que inclusive no link você consegue ver tudo, tá? Preços, agendamentos, portfólio, tem tudo disponível lá, beleza? E vamos abrir aqui, né? Eu tenho que lembrar agora que você mudou o enquadramento da câmera. Por quê? Porque às vezes você tá falando, eu tô aqui assim, ó, né? cutucando o nariz, limpando a roupa, agora eu esqueci que a câmera tá Agora aberta. tá geral. Agora eu tenho que me comportar. O pessoal, ó, a Raquel foi super fofa aqui, trouxe um mimo só pra mim e pro Bruno, porque pra Mari Mariana não vai ter. não vai ter, não. Lá. Mas porque vocês me contaram que até lá Aqui, ó, culpa dele, ó. Mas eu vou passar dele, ó. depois e deixar o da Mari. Mas é que ela me avisou que ia ter lembrancinha. Não, mas tem o suficiente Cara. aqui, pô. Aí sim. Aí, ó. Ó, tem sobremesa Folhada, hoje, vamos amor. lá, Tem aqui. Nossa Nossa senhora, eu adoro folhado. Tá bom. Bom demais. Muito obrigado. Mentira, eu vou Raquel. comer agora, pra não sobrar nada pra Mariana. Nada. Eu vou comer de sobremesa. Maravilha, eu também. Raquel, muito obrigado. Agora que eu vi, Isso, eu vi outra é coisinha. aquele... Qual é que é o nome? Folhada? Não, Orelha de padre, né? orelha de padre. Orelha de é- Mas padre. tem um nome isso daí. É meio alemão, não é? Pera lá. Francês, tem um nome diferente. Tem. Você lembra, amor? O nome disso aqui? Tem um nome diferente, mas... eu também, não vamos lembrar, eu acho. Orelha de padre. Orelha de padre, Mas gente. tem um nome chique. Tem um nome chique. Raquel, muito obrigado. O meu... Esse daí é pra quando vocês forem ler, é pra vocês lembrarem de mim, tá? Os marcadores de Ah, página. legal. Maravilha. Raquel, falar em lembrar de você acabou de falar sobre inteligência emocional, me veio um exemplo claro na minha cabeça. Essa semana, tava saindo da academia, lá da Draco. E lá, a minha academia é ali onde tem uma academia, a Avan e a Cobase, sabe? Tipo um ali pet shop. na Madre, Cara, acabou a academia, fui buscar meu carro no estacionamento. Cheguei, Cadê? no carro não. do lado, assim, tinha um carrinho de compra na frente desse carro. Até então, eu falei, não tá na frente do meu carro, né? Então, tava com pressa, né? Falei, vou vazar. Sentei no carro, peguei meu celular, fui responder a minha noiva. E aí, eis que chega o dono do carro que tava do meu lado. E esse cara chegou, viu que tinha um carrinho na frente do carro dele, pegou o carrinho, botou atrás do meu. Aí que vem a inteligência emocional. Você teve? Ou Você burrice, teve? ou burrice, né? Porque assim, eu falei, mano, não é possível que esse cara não tá me vendo no carro. Lógico, ele tava no celular, tava de fone, não sei o quê. Ele foi lá, botou o carrinho atrás do meu carro estava ligado, mas daí como ele tava de fone, provavelmente ele não escutou meu carro ligado. Daí colocou o carrinho atrás do meu, sentou no carro dele, ligou Tchau. e foi embora. Óbvio que se eu fosse uma pessoa mais
Não incisiva, mas fosse menos trouxa, sei lá. Inteligente, Não, né? trouxa mesmo. Emocionalmente. Eu acho que não tem nem a ver com inteligência emocional, um pouco. Às vezes é um pouquinho burrice da minha parte ou bunda molice, porque eu poderia ter pelo menos batido no vidrinho e falou: "Você botou o carrinho atrás do meu carro, tira lá pra mim", mas não. Esperei o carro sair, catei o carrinho, levei de volta da onde, nem sei aonde que era aquele carrinho, às vezes eu deixei num lugar que nem era da loja. Mas você contando isso aí, seria mais ou menos até uma pergunta. O quanto você querer fugir dos conflitos é só uma É inteligente. preguiça ou é inteligência, entendeu? Como que a gente diferencia? A gente só fala assim, não vou entrar nesse conflito porque eu estou sendo inteligente, ou realmente é um problema? Como que a gente identifica isso? Tá. Ele faz umas perguntas difíceis pra gente responder, É. né? Bruno do céu. É Olha, porque acontece muito comigo, assim, tipo, eu não quero brigar com essa pessoa só por causa desse detalhe, No entendeu? caso é a E eu Mariana ali. não, Não, brincadeira. mas aí passa, e vou deixando, sabe? o que você precisa pensar é assim, quais brigas valem a pena, né? Uhum. Quais confusões valem a pena e quais não valem. Claro, uma vez ou outra na vida, a gente vai ter que enfrentar alguma situação que vai ser desagradável e que a gente vai ter que ser muito firme, né? E não tem jeito, às vezes vão ter momentos onde talvez a sua integridade física, né, ou alguma coisa, você vai ter que ser combativo. O que eu penso assim, a gente sempre tem que analisar as situações, os cenários, e por isso que é importante, né? Se você conhece outra pessoa, você sabe como ela age, né? Você tem que avaliar o que vale a pena, tá? Porque vão existir momentos onde você realmente vai ter que ser combativo, né? Então, o que eu penso sempre? A melhor coisa é você evitar, tá? E deixar realmente para tomar as decisões em situações combativas, não é combativa, né? Mas assim, no sentido onde você vai ter que ser, né, mais beligerante em coisa que realmente vale a pena, Vai ter que ter o não confronto ali. eu sempre gosto assim, de usar aquele exemplo, daqui 5 anos, o que isso vai ter, né, de importância na minha vida? Daqui 1 ano, o que vai ter de importância na minha vida, né? Então, você vai ver que 99% das coisas Não vai importar nada. não vai importar. O que você tem que sempre, assim, prestar atenção são nos cenários, né. Então, isso daqui eu preciso resolver? Se eu deixar pra lá isso, vai ser melhor, né, tem aquela peneira, né. É importante? É justo? É verdadeiro? Né, então, é isso que a gente tem que pensar, porque senão a gente vive da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir encrencado, É. né, porque assim, não falta, né, esses desafios. Então, pensa assim: "Tá, isso aqui vai ser importante daqui 1 ano? Daqui 2? Daqui 5? Não", né, é como pessoa que gosta de fazer compra e tem que aprender a ser menos compulsivo. Hoje com a internet é bem prático, né. Uhum. Tem vontade de ter as coisas, fotografa ou se não põe lá no carrinho de compra. Passa 3 dias, o impulso acabou. Já era. Pronto, né. Então, é isso que a gente precisa é difícil, porque eu acho que é um exercício diário e também depende muito, assim, às vezes de como a gente não tá bem sempre o tempo inteiro, Sim. né. Então é importante, assim, que a gente se acalme e que a gente pense sempre assim: "Bom, eu deixo para comprar briga do que não tem jeito", Uhum. né. Então, às vezes, assim, nada melhor do que uma noite bem dormida, Deixar né. passar um tempo ali pra Exato, pensar sobre. exato. Para quem é religioso, coloca aquele problema, né, na mão do anjo da guarda ou em oração para Jesus, vai dormir, no dia seguinte você, né, tem até um posicionamento, né. Uhum. Então eu sempre falo, é melhor você evitar, né,
alguns conflitos, porque depois que alguns conflitos começam, não volta atrás, né? Como palavra dita que não volta para dentro, às vezes uma coisa que você escreve, né? Você não consegue apagar, então é melhor. Vamos começar já falando quem é, né? Vamos botar aqui na mesa, vamos discutir isso aí, vamos bater boca. E assim, já que a gente entrou bem profundamente nesse assunto de inteligência emocional, eu queria trazer também da perspectiva da educação, né, hoje. Você acha que na escola, hoje em dia, a inteligência emocional está sendo bem trabalhada? E aí não precisamos entrar em mérito de pública, particular, mas de modo geral mesmo. Eu sempre falo assim, que a escola, né, seja instituição privada ou pública, ela é um ambiente bastante desafiador, né, porque assim, você tem várias formas de educar, várias famílias, várias crenças, vários tudo, né, que precisam ser administrados ali dentro. E que bom, porque assim, a escola, ela é um ambiente teoricamente bem controlado, tá? E que prepara você para a vida, né? E as escolas, elas têm por princípio do currículo, né? A BNCC, ela preconiza o desenvolvimento socioemocional, que são projetos, que são conteúdos onde essas aprendizagens e vivências, né, socioemocionais precisam ser trabalhadas, né? Então, são tanto trabalhadas nos conteúdos próprios, como em vivências e projetos da escola, né? Hoje tem com a BNCC, mas antes também tinham, né, os parâmetros curriculares nacionais, traziam os temas transversais, né? Então, dentro dos temas transversais, tinha lá a parte de ética, que era muito bacana, né? E aí ensinava as crianças a refletir sobre os comportamentos, o que é adequado, o que não é, né? Então, nas escolas, sim, é trabalhado, tenta-se trabalhar, né? Claro, há as dificuldades, como, né, em todas as estruturas, mas se tem sim, né, essa preocupação, né, de chamar palestrantes, de conversar com os alunos, fazer projetos, né, sobre valores, sobre projetos de vida, preparação para a vida, convivência. Os próprios jogos escolares, né, são momentos bastante oportunos da gente trabalhar com essas questões de desenvolvimento, que a gente aí lá na escola é o desenvolvimento socioemocional, né, que aí o que você faz? Você faz as crianças, os adolescentes, né, eles precisam interagir, né, conviver com regras, né, estar sujeito não só às coisas boas, mas também às questões de consequências, né, do não cumprimento de regras, e é uma preparação para a vida. Eu sempre digo, né, a escola, ela vai cuidar e te desenvolver com amor, a vida não, né? Então, é legal que a gente aprenda, né, essas lições da escola, no ambiente escolar, para que quando a gente seja adulto, né, a gente estar com mais experiência, com mais leituras, né, de situações, e outra, são os colegas da escola que vão ser nossas referências, né, na idade adulta. Então, hoje, quantos ex-amigos meus, ex-amigos não, né, que a gente não é ex-colega, mas continua amigo. Quantos amigos a gente troca experiência profissional, que eu cuido dos filhos, ou que eu passo uma orientação, e quando eu preciso de um médico eu vou lá no fulano, porque eu conhecia como ele era, né. Então, isso é muito importante, porque a gente também vai formando as nossas referências futuras, a partir desse desenvolvimento socioemocional da escola. Ó, eu não sei você, mas na época da escola, minha escola, na época que eu estudava, que hoje eu tô meio vagabundo, mas dentro ali do Meio vagabundo. meio vagabundo. Trabalha em 2 lugares. Não, vagabundo de questão de procurar conhecimento, de entendeu? estudar, De de sentar e estudar, estudar. matemática, física, não, ainda não. Não, mas já fez sua cota, Rodrigo, Já relaxa, deu, né, já relaxa. deu. Enfim, ô Raquel, na época lá em que eu estudava, geralmente dentro das salas que eu frequentei, né, sempre tinha aquele aluno que tirava vermelha, sempre tinha nota baixa. Graças a Deus eu fui aquele sempre mediano,
nem não fede, não cheira. Passava desapercebida ali, né? Apesar de eu fazer umas baguncinhas. Qual que é o impacto, assim, nessa criança, ou nesse adolescente, ou nesse adulto, né, que também teve que estudar, qual que é o impacto nesse indivíduo, o fato dele ter sido meio que ridicularizado lá na época do colégio por ele ser a característica dele ser e tirar notas baixas e, consequentemente, ali ele ter sido zoado ali dentro do ambiente escolar. Existe alguma consequência ali para o futuro na carreira dele ou no modo como ele vai viver a vida dele? Legal, olha só que interessante isso, né, porque vai ter a ver também com o que a gente falava há pouco de inteligência emocional. Tem uns que não ligam nada, não estão nem aí Uhum. e se dão super bem. Uhum. Super bem, melhor do que a gente, às vezes, que tá lá na média ou acima da média É. e vai super bem. E tem aqueles que já se ressentem, né. Uhum. Então, tem a ver, né, com as nossas experiências internas, como que a gente aprende a ver, interpretar a nossa realidade, como a gente lida com os nossos sentimentos. Então, é óbvio, né, que situações negativas, elas tendem a impactar negativamente as pessoas, né, mas o grau que isso vai, ter importância vai depender de muito de como essa criança lida com as situações, como o meio que está ali vai lidar, né, o amparo e como a família também vai amparar. Uhum. Né. Então muitas vezes você tem crianças que sofrem, né, que são ridicularizadas porque tiram nota baixa, "Ai fulano, né, é é é burro mesmo, ah, ele só tira nota vermelha", e essa criança vai se ressentir disso, né. E isso é péssimo, porque ela pode criar, né, esse comportamento de menos-valia, né, com dificuldade de se posicionar, de estudar, até rechaçar o estudo. Mas você também pode ter uma criança que passa por isso e falar assim: "Ok, mas eu vou superar isso, Uhum. Uhum. mas eu vou melhorar. Burro é você, burro, né, é o outro". Então tudo vai depender, né, de como esse ambiente que tá ali recebendo essa primeira percepção vai agir, como é também o ensino dessa criança frente essas dificuldades, e como que também a família vai amparar, tá. Então existem momentos onde, se você perceber seu filho triste, seu filho chateado, com falas de menos-valia, pega essa criança, né, ajuda ela a se organizar Uhum. e leva para um terapeuta, para um psicólogo, né, que aí o psicólogo vai ter condições de ajudar essa criança ou esse adolescente a ver que existe um momento de dificuldade, mas que ele não precisa trazer isso, Uhum. né, para a vida dele. É porque a gente tem que também ter esse tipo de maturidade. Quantas vezes até a gente enquanto adulto, né, ouve algumas coisas que a gente fica chateado e Uhum. magoado. A Sim. gente não é Robô. exatamente. Mas o que que eu vou fazer com isso? Se eu vejo que esse sentimento, ele está crescendo, ele está perdurando, que eu não estou conseguindo resolver e que ele está me levando a agir de uma forma que não é legal e que é muito diferente do que eu costumo ser, ora, eu vou procurar ajuda, né, vou Sim. atrás de um profissional, né, da área de psicologia e pedir ajuda para resolver esse conflito. Sim. E até questão dos pais, assim, né, que eu acho que já deve ter passado pela cabeça deles esse tipo de dúvida. Por exemplo, eu sou pai, tô com meu filho lá na escola e tô vendo que ele tá tirando nota baixa, tá tirando nota vermelha, e a primeira coisa que vem na cabeça de um pai pode ser, Criticar, né? tipo: "Pô, meu filho é burro, porque ele não tá conseguindo tirar nota vermelha, ele não tá conseguindo desempenhar ali na escola". Nota vermelha, nota baixa na escola significa falta de inteligência ali do seu filho, ou pode ter outro mundo aí que Tá, a pessoa não conhece? nota baixa, nota vermelha, não tá conseguindo fazer as coisas, é igual a febre, Hum. tá? É um sinal, Sintoma. né, é Uhum. um sintoma de que alguma coisa não tá bem, Uhum. Sim. né. Assim, eu não sei se é porque eu tô há muitos anos trabalhando na área, eu sempre falo para os pais: "É melhor a gente pecar pelo excesso de zelo do que pela falta", Uhum.
Então assim, eu prefiro pagar e ficar tranquila, eu prefiro me preocupar, mas saber que eu me preocupei, né. Uhum. Então eu vejo assim que o zelo, ele é uma coisa extremamente importante. Se não for nada, né, de muito sério, aí eu vou tentar entender se, por exemplo, é uma falta de hábito, né, se de repente faltou, eu trabalhar um pouco, a perseverança dessa criança, se faltou eu trabalhar com a parte de sentar também e fazer os exercícios, mas assim, quando a criança não vai bem, é um sintoma, é um sinal de alerta. Uhum. Alguma coisa está passando ali. E aí eu preciso, né, me ocupar de saber resolver isso, né, porque assim, gente, a gente tem que entender, que o pai e a mãe, eh, eles são responsáveis pela criança, né. Não adianta dizer assim: "Ah, mas, ele tem que escolher, ele tem que ter responsabilidade". Não, gente, olha, a criança, ela precisa de parâmetros, né, o Uhum. adolescente também. Eu sempre falo que o adolescente, ele é muito negligenciado, né, por quê? Ele parece um adulto, ele se comporta com adulto, alguns têm tamanho de Aham. adulto, né, mas ele ainda, né, não está maduro do ponto de vista, inclusive neurobiológico, o suficiente para, tomar algumas decisões e arcar com Uhum. algumas decisões, né, porque a região frontal dele, que é a região responsável pelo planejamento, pela análise de consequência, ainda não está pronta, Sim. né, vai só ter o seu pico maturacional ali por volta dos 21 aos 24 anos. Então, o que que eu preciso entender? Os meus filhos são única e exclusivamente minha responsabilidade, tá. Então, quando eu tenho filho, eu preciso saber que eu vou ter um período ali, onde eu vou ter que esquecer algumas coisas e vou precisar me concentrar no meu filho. Ele precisa de mim. Aham. Depois que ele estiver ok, é como você vê na natureza, a natureza é incrível, porque assim, os animais, eles cuidam dos seus filhotes, ensinam tudo para os seus filhotes até a hora que os filhotes consigam caminhar, Independentes. Aham. né. E nós, seres humanos, precisamos entender isso, né. Nós temos que cuidar dos nossos filhos até eles saberem realmente, caminhar. Porque senão, às vezes eu vejo assim: ele tem que estudar, ele tem que fazer a parte dele. Mas espera lá, eu estou fazendo a minha parte? Hum. Eu sentei com esse menino, vi onde está o meu problema, a dificuldade? Tá lá com dificuldade de continhas, mas eu estou sentando com ele fazendo as continhas? Né. Então, é sempre sintoma, tá. Nota baixa, a gente tem que ter atenção. Nota baixa, tristeza, né, mudança de comportamento, né, a gente sempre tem que estar atento. Já respondeu a pergunta que eu ia fazer. Não, é completa, completa, completa. É. Ô, Raquel, queria que você passasse um feedback aí da sua primeira participação no Não, podcast. O que que você calma. achou? Calma, Ah, tá, calma. você não vai finalizar, que eu tenho mais Não, uma pergunta aqui calma, ainda, calma. espera Então já aí. mete aí então, já, pô. Não, acho que é melhor do Porque que porque assim, todo mundo tá de prova aqui, ela chegou super nervosa. é. Aí chegou aqui, mas uma calma, uma serenidade aqui, ó. Então, pessoal, de acordo com o filósofo tá vendo, Raquel? É tudo cegado. 30 anos de experiência aí, ó, tá vendo? Pode fazer a sua pergunta. Não, a minha pergunta, a gente falou de dislexia, mas eu acho que falta um fator aí que tá muito em alta, que é o TDAH, né. Eu queria, assim, tanto saber mais ou menos, assim, porque hoje todo mundo tem TDAH, né, diversos famosos falando que Virgínia. Virgínia, Zé Felipe fala que tem TDAH, não sabemos se é verdade, né, É, supostamente. fica muito celular, Mas muita exposição. qual que é a dificuldade, né, tanto na questão de aprendizado, quanto da pessoa que tem TDAH na vida de modo geral? Como que essa pessoa lida com as situações? É diferente de uma pessoa comum? Claro que é diferente, né, mas quais são as diferenças? Entendi. Então vamos lá. Legal a sua pergunta. Quando a gente fala, do TDAH, a gente tem que pensar a primeira coisa assim, né, da questão que existe a atenção, existe a impulsividade e existe a hiperatividade, Uhum. né.
Nem sempre uma pessoa que tem TDAH vai ter os 3 componentes. Aham. Então, ela pode ser desatenta, ela pode ser ou só impulsiva, ou só hiperativa, ou pode ter a combinação dos 2 fatores. Vixe. Fala o que se. Como é que é? Que se dá o próprio laudo aí, achando que tem tudo. É, autodiagnóstico. É, o Diagnóstico. autodiagnóstico, tem tudo. E eu acho legal você trazer isso, porque assim, hoje a gente tá com uma epidemia, né, de autodiagnóstico. Então a pessoa tem qualquer dificuldade, ela se autodiagnostica e tá tudo bem, né? Uhum. Porque aí, eu tenho isso e pronto. E é muito sério, porque muitos diagnósticos têm sido romantizados, né? E as pessoas de fato que possuem, né, um TDAH, que possuem uma dislexia, que possuem um autismo, que possuem, né, enfim, qualquer situação, essas pessoas, elas passam por problemas muito doloridos, né, por Uhum. coisas muito reais, por muitos desafios. Então, assim, eu vejo que a gente sempre tem que ter muita cautela com essa questão desse modismo, né, do autodiagnóstico. Porque se a gente for pensar bem, né, se você for ler, pega lá um DSM hoje, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Você pegar lá algumas coisas, você ficar lendo, de repente você se identifica com algumas coisas. Uhum. Mas o fato de eu me identificar não significa que eu tenho. Então, para isso que existem profissionais sérios, que têm instrumentos próprios para fazerem a avaliação, né. Então, o TDAH, ele não tem nada de romântico, né. Então, quem tem o TDAH, ele possui uma série de desafios e uma série de dificuldades que ele precisa vencer na vida, né. Então, são indivíduos extremamente capazes, né, mas eles têm alguns, eh eh, handicaps que eles precisam trabalhar para que eles consigam se organizar, e muitos vão precisar inclusive de ajuda externa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, a atenção, ela é uma função extremamente importante para tudo na nossa vida, né, então ela é a primeira experiência dentro de uma hierarquia cerebral, por exemplo. Então, se eu não estou atento, eu não consigo fazer memória. Então tem muita gente que fala assim: "Ah, eu tenho problema de memória". Não, às vezes não tem nenhum problema de memória, tem um problema atencional. Se eu não estou atento, eu posso correr o risco de vida, né, eu não percebo o meu entorno. Uhum. Então a atenção, ela inclusive para a parte intelectual, ela é uma condição sine qua non. A hiperatividade, né, ela também traz alguns, prejuízos para o indivíduo. Imagina você não conseguir ficar sentado. Você está num lugar, fica chacoalhando a perna, né, o tempo inteiro. Imagina você não controlar, no caso da impulsividade, a sua necessidade de perguntar e falar toda hora. Hum. Professora", né, ou se meter na conversa do outro. Opinar, né? Exato, sem ser chamado, né. Então são, comportamentos que advêm do TDAH, que são bastante complexos, claro, em maior grau ou menor grau. Então, o que a gente precisa entender? O TDAH, ele pode trazer bastante prejuízos para a aprendizagem do sujeito, pode trazer também bastante prejuízos para a parte social e também pode não, porque a gente tem um monte de TDAH que não tem problema de aprendizagem, Aham. tá. Então, tem um monte de TDAH que fica quietinho na sala. Né, ele não vai ter nem a hiperatividade, nem a Uhum. impulsividade. Tem casos de TDAH que precisam de medicação, tem casos que não, né, então tudo vai, né, depender da configuração aí que vai ser avaliada pelo em geral pelo médico, né, que vai estar organizando isso. Agora, ele pode trazer prejuízos? Pode, né, como tudo, né, a sua falta, por exemplo, se você tiver uma falta de disciplina, isso pode ser tão problemático como ter um TDAH, Uhum. né. Então o que a gente precisa entender? O diagnóstico
né, de um TDAH ou de qualquer outra questão, ele não é um um evento de encerramento, né, não é uma sentença onde o indivíduo não vai conseguir evoluir, não é uma coisa romântica, né, na verdade eu sempre digo que um diagnóstico ele é uma porta de partida, ele é um ponto de partida, perdão, aonde nós vamos traçar estratégias para ver como que a gente vai, da melhor maneira possível para aquele indivíduo, né, obviamente também se apropriando de experiências do que serve para a maioria, mas como que a gente pode ajudar esse sujeito a diminuir os comportamentos que podem, afetar a vida dele, então a gente fala em termos preventivos, como que a gente vai deixar esse sujeito mais funcional, como que a gente vai direcionar esse indivíduo para que ele possa ser uma pessoa ok, tranquila. Então vocês lidam, às vezes, com pessoas que têm TDAH que vocês nem imaginam que ela tem o Sim. TDAH. Uhum. Né, por quê? Porque foi bem organizado, né, porque foi bem trabalhado, porque a família correu atrás, porque teve o tratamento, né. Então, a gente não pode usar o TDAH como uma desculpa. "Ah, então, eu não faço isso porque eu tenho TDAH", né, Uhum. então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Uhum. E a gente tem que olhar para as coisas e dar o tamanho que elas têm. Ok, o TDAH ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, e se ele for diagnosticado, a gente tem que saber qual é o tipo que ele tem, né, e a partir disso traçar as estratégias. Uhum. Então eu particularmente, eu acho interessante alguns depoimentos, né, que algumas pessoas que têm o TDAH, dão, mas dão no sentido construtivo, por exemplo, pega a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela é Uhum. uma neurologista famosa, ela faz uma série de podcasts, né, ela escreveu vários livros, e ela não faz o TDAH dela uma bandeira, no sentido de que, tudo é justificável. Na verdade, eu acho que ela trabalha esse diagnóstico dela de uma forma muito lúcida. Uhum. "Ó, eu tive, essas são as dificuldades e essas são as formas da gente, vencer", né. Aham. Então você vê que ela é uma pessoa que lida, né, com o transtorno que ela tem, né, de uma maneira extremamente funcional, né, ela é Uhum. muito funcional, e que, claro, no dia a dia dela, ela deve aparecer mais coisas ali que a gente não conhece na convivência, Ah. mas que assim, ela não romantizou, ela não fez daquilo uma muleta, nem um estilo de vida. Quando a gente vê a doutora Ana Beatriz Barbosa, a gente vê a competência dela enquanto médica neurologista, que tem uma contribuição vasta para vários, né, campos da neurologia, principalmente, da neurologia infantil, e que por um acaso tem TDAH. Aham. Então, a gente não pode deixar que as nossas dificuldades venham na frente da gente. Então, por exemplo, eu quando eu lido com as minhas crianças, tá, é o João é assim, e o João tem TDAH. Ah, essa é a Maria é assim, e tem dislexia. Uhum. Não é a Maria, né, da Disléxica. disléxica, Aham. não é o João TDAH, né. Então, é essa consciência que a gente precisa desenvolver, Uhum. né. Você é mais do que um simples rótulo, você é mais do que uma simples, sigla, né. E isso faz a diferença, porque é aquilo que a gente conversava lá na frente, vai determinar muito o que que eu vou fazer, né, Sim, com dali aquilo pra que eu frente, tenho. né. Exatamente. Né. Geralmente para os pais, assim, que estão com seus filhos ali e tal, é muito difícil, eles repararem alguns sinais de que a criança possa ter TDAH, ou às vezes é fácil de identificar para logo levar para um psicólogo ou outro profissional capaz? Olha, assim, os pais no começo, o que que a gente não quer ver problema, né. É, Então os pais sabem que tem alguma coisa errada, é.
Os pais Pai é pai, sabem. né? Mãe é Pai, mãe. mãe, então eu sempre falo: "Gente, escuta a mãe, porque mãe vê as Sabe. coisas muito Uhum. antes", né, a mãe às Uhum. vezes tá todo mundo dizendo que não e a mãe fala: "Ai não, tem alguma coisa errada", né, e mesmo que não tenha, vai, gruda na mãe que a mãe sabe o que ela tá falando, né. Mas assim, é é difícil, né, a gente saber que existe alguma coisa, então, às vezes, existe um hiato, né, entre eu saber que tem e eu tomar consciência para fazer. Então, todo ser humano passa, né, por esse momento e eu acho que a gente tem que, ter compaixão, né, porque tem muita gente que critica. O que não pode acontecer é esse ato demorar muito tempo, então demorar 2 anos, ver que a criança não fala, demora 3 anos para levar numa fono, aí não é legal. Mas assim, os pais percebem sim, e às vezes eles têm que lidar com essa angústia. Alguns pais respondem rápido, já pega e vai, outros pais demoram um pouquinho, né, mas eles percebem. Percebe. E não tem uma característica, assim, padrão, geralmente é mais a percepção dos pais ali mesmo. Na verdade, o que que é característica padrão, né, que a gente pode ter 100% de confiança são os marcos do desenvolvimento, né. Uhum. Então, todos nós seres humanos temos que apresentar determinados comportamentos em determinadas idades, Uhum. né. Então, se a criança não apresenta aquele comportamento, é um sinal de alerta. Uhum. Né, por isso que, os médicos, né, precisam estar muito atentos a isso, os professores também, e eu acho que assim, os pais deveriam receber um manualzinho, né, com marco de desenvolvimento para eles visualizarem ali a criança, né, Uhum. então entender a sua criança, como ela está se desenvolvendo. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu fechei um ciclo de 4 anos numa cidade, nós fizemos todo o monitoramento da educação infantil, e foi um trabalho bem bacana de 4 anos. E aí o que que eu ensinei? As professoras avaliarem, né, as crianças desde o berçário até 5 anos. Essas professoras avaliam por marco de desenvolvimento, tanto na área de linguagem, desenvolvimento motor, cognição, socialização e autocuidados, que são as 5 grandes áreas do desenvolvimento. E aí, elas fazem um mapeamento das crianças no começo do ano. Aquelas crianças que apresentam um comportamento de risco, elas estimulam, Uhum. né, então eles melhoram, eles têm o ganho comportamental. Uhum. E aí as que não têm o ganho comportamental com a estimulação, elas encaminham para a saúde, porque é um município que eu cuido, né. São 60 professores da educação infantil. E aí o que que nós fizemos? Ao longo desses 4 anos, nós, eh, diminuímos os problemas, né, de desenvolvimento das crianças. As crianças chegam no primeiro ano com todos os pré-requisitos para alfabetização, sem risco para o desenvolvimento, porque as que tinham risco de desenvolvimento já foram sendo trabalhadas na educação infantil e as que não responderam foram encaminhadas para a saúde. Tudo baseado em marco do desenvolvimento, que é um Uhum. parâmetro maravilhoso para a gente saber se a nossa criança está se desenvolvendo bem ou não. E acho que só para os pais ficarem cientes, quais são os principais marcos que as pessoas precisam saber? Ó, tem que prestar atenção em linguagem, Uhum. tá, linguagem é muito importante, a fala, né, o período que a criança começa a Começar a falar. falar. Tem que prestar atenção na parte de socialização, tá, é um marco bastante Uhum. importante. Desenvolvimento motor, então tem a época certa de, engatinhar, tem a época certa de andar, tem Uhum. a época certa, né, de ter os comportamentos motores e a parte de cognição, extremamente importante, né. Então, se a criança, ela tá lidando com números, está reconhecendo formas geométricas, aí vai escalonando, né. Aham. Mas, esses são os 4 pontos que a gente precisa prestar atenção, né. Então linguagem, socialização, né, a a a cognição, né, e não, 3 E pontos, né, são os 3 aham. pontos que a gente tem que prestar bastante atenção. E isso até os 5 anos você já consegue identificar. Ah, Sempre antes, sempre você identifica. você vai por faixa etária, né, Aham, entendi, então você consegue ir mapeando. entendi. Perfeito. Completo, completo. Aqui, ó.
Muito obrigado. Você gostou? Eu gostei. Você gostou? Tá vendo? Tava toda Eu tímida. tava nervosa. Tava toda nervosa. Durante o episódio nem pareceu que você tava nervosa. Mas é que eu finjo bem, tá? Você finge bem? É isso que importa. O importante é fingir. Obrigado pela sua participação. Eu Tá. que agradeço. Sempre meu querido. bem-vinda. Obrigada, meu querido. Tá. Adorei. Espero que você tenha gostado dessa experiência. Amém. E espero que você retorne aqui para falar um pouquinho mais sobre outras coisas que a gente vai pensar ainda, né, Bruno? Sim, várias ideias. Porque aqui a gente gosta de abusar dos profissionais. Ai, mas eu adorei, de É. verdade. Foi a primeira vez que eu vim, eu tava bastante preocupada, né? Eu falei pro Rodrigo, ai, Rodrigo. Falei, Fia, o que você faz no seu consultório, você faz mesma aqui. coisa, É a mesma coisa. Só que gravado e microfonado. Quando eu conversei com o Alexandre falou assim: você já deu aula para 80 pessoas, para 200, 300, por que você tá sempre lá? Porque eu nunca. É nunca diferente, fui. né? É diferente. É Eu não sei diferente. explicar, mas a galera geralmente treme mesmo. Mas foi eu super amei. bem, tá? Foi ótimo, o episódio foi incrível. E você que tá assistindo, você gostou? Então deixa o seu like aqui no nosso vídeo. Hypa também, se inscreva no nosso canal. As redes sociais da Raquel estarão aqui embaixo também, caso você queira seguir ela nas redes sociais. E acompanhe nossos vídeos, né? Segue a gente, né? Acabei esquecendo, deixamos pro final, né? O quê? De pedir pro pessoal se tornar membro do nosso canal. A partir de agora, na verdade já faz uns 2 episódios, a gente tá com o clube de membros do canal, né? E o que a gente quer fazer, né? Estamos bolando ainda, né? Mas estamos pensando em fazer grupo no WhatsApp com os membros do canal, fazer conteúdos exclusivos também, né? Acho que seria muito interessante trazer conteúdos exclusivos para as pessoas que se tornarem membros, e a gente tem 2 possibilidades, que é o de R$ 7,99, baratinho, né? Que é o prata, e o ouro de R$ 19,99. E aí a gente tem coisas exclusivas para cada um deles, tá? Na verdade a gente vai ter, mas a gente primeiro precisa vender. Então aqui, ó, se torne... Não, isso aqui é meu. Mas de qualquer forma, né? Por mais que ainda não tenha nada estruturado, pensa no que a gente está proporcionando para vocês, trazendo profissionais altamente qualificados para falar sobre assuntos que acho que na maioria das vezes você não teria acesso de forma gratuita. Provavelmente você teria que ter ou pagar uma consulta, ou comprar um curso, ou fazer outras coisas. E aqui a gente está abusando dos profissionais de graça. E aqui é dúvida popular. Exato. Mas eu já assisto podcast que tem médico, mas é um médico conversando com o outro. Eles falam de mitocôndria, de transplante, você nem entende. Aí você nem sabe o que é ATP, o que é ADP, o que eles estão falando lá. E aí a gente está aqui para fazer o papel de vocês, né? Que muitas vezes a gente não sabe o termo técnico, né? E a gente quer trazer isso de uma forma mais palpável, mais popular mesmo. Então, ajuda aí, né? Se torne membro e ajuda o projeto a continuar, por favor. É isso aí, meus amores. Raquel, vou pedir para você olhar para aquela câmera ali, e no 3, vamos dar um tchau, pessoal. 1, 2, 3, tchau!